Oi, gente, eu sou a Bia e hoje eu cheguei para uma conversa muito especial. E provavelmente, se você conhece a pessoa com quem eu vou conversar, você pegou um pedacinho de referência nessa entrada. O nosso papo de hoje é com a Déia Freitas. Ela é responsável pelo podcast Não Inviabilize e agora ela vai lançar um spin-off dele muito especial, só com histórias de firma. Então vamos começar. Oi, Déia. Primeiro, é um super prazer estar aqui. Sou super fã do Não Inviabilize. Escuto sempre que saem coisas novas. Uma grande fã de Luz Acesa, mesmo que sejam poucos. E aí eu queria que você contasse para as pessoas, eu imagino um pouco, mas queria que você dissesse por que fazer um podcast só com história de firma. Eu recebi esse convite do Amazon Music, fiquei muito feliz de levar um projeto paralelo do Não Inviabilize para lá. E eu tive a ideia de levar aí as histórias de firma, né? De pausar essas histórias no podcast e levar para esse projeto do Amazon Music, porque são histórias que todo mundo tem uma identificação, né? Se você não passou ainda aquele ódio que eu estou contando ali, corporativo, você vai passar um dia. Então, eu achei que fazia sentido focar, fechar aí um projeto só com histórias da firma. Muito legal. Já ouvi o primeiro episódio, tô ansiosa com o resto, que eu também adoro. E aí eu queria entender, a gente vai ter, o Não Inviabilize tem vários quadros. Nesse spin-off, a gente vai ter só picolé de limão ou a gente também vai ter outros quadros do Não Inviabilize dentro dele? A ideia inicial, por enquanto, é só picolé de limão. Mas se surgir alguma história de fantasma na firma, a gente pode ver para o futuro. Mas, por enquanto, só os perrengues mesmo, as situações engraçadas e constrangedoras que acontecem aí nas empresas. Então, a gente também não vai ter amor nas redes, nenhuma outra coisa mais picante. Por enquanto, não. Por enquanto, só os picolés. E você já tem uma temporada pronta? Como que tá isso? A gente está caminhando, né? Eu estou terminando a curadoria, a gente já tem aí uma boa lista de histórias para trazer, mas está caminhando, ainda não está totalmente fechado. Entendi, mas aí a gente vai ter essa divisão de temporadas ou vai funcionar como Não Inviabilize, que você já trabalha e vai funcionar direto? A gente tem aí, né? A gente vai chegar até um ponto, né? Temos aí toda sexta-feira, pelo menos, aí os próximos 3 meses, né? O que eu posso dizer até aqui. E aí eu sei que você gosta muito de história de firma. Eu amo história de firma. Você já recebeu muitas histórias. Queria saber se tem alguma preferida que você já contou e que você gosta muito dessa história. Gosto muito de histórias de roubo de marmita, roubo de comida, porque me dá um ódio. E tem uma história no podcast que é de uma mãe que fez o bolo, encomendou o bolo da filha e colocou na geladeira da empresa aquele bando de colegas dela de firma, eles comeram o bolo. Então, essa é uma história que me revolta demais, assim. Eu lembro dessa história, eu também fiquei super brava e descrente de como as pessoas fizeram isso com a pobre da criança. E aí, essas histórias que a gente já conhece, elas vão vir para esse podcast novo ou você vai trabalhar só com coisa nova, só com história que chegou depois? Inéditas, só com histórias novas, inéditas. Entendi. E aí você tem, além de fazer um spin-off com história de firma, você tem, assim, vontade de trabalhar com outros setores do que você já faz ali? Com outros quadros? Pode ser outros quadros. Já enviei propostas para a Amazon Music, é só eles baterem o martelo. Eu quero. E tem alguma coisa que você pode adiantar pra gente do que você gostaria muito de fazer? Melhor não, porque senão vai gerar uma expectativa. Eu conheço vocês, os ouvintes, mas assim, eu tenho. Na minha cabeça já tenho, mas não sei se vai rolar, espero que sim, estamos aí conversando. E assim, fazer podcast envolve muitas coisas e acaba tendo sempre ali um perrengue e outro.
Queria saber quais os principais desafios que você vê em trabalhar com podcast. Hoje, eu posso dizer que está muito mais tranquilo para mim, porque eu tenho uma equipe, né? Por exemplo, eu recebo as histórias, faço ali a curadoria, tenho a Karina Vieira, que é minha redatora, que me ajuda a entrevistar essas pessoas que mandaram as histórias, a fazer um texto para mim, para eu poder fazer esse roteiro final. Então, isso já me ajuda demais. Agora, por exemplo, eu estou falando com você de dentro da minha cabine. Eu já tenho uma cabine na minha casa. Então, me ajuda também a isolar um pouco os barulhos externos. Mas eu comecei com o celular dentro de uma caixa de papelão, tendo 6 gatos em casa, pulando nas caixas. Então, assim, posso te dizer que minha vida está muito fácil agora como podcaster, viu? Mas é isso, né? Geralmente, quem começa um podcast começa sem estrutura ou com pouca estrutura, né? E se você tiver a oportunidade de conseguir um microfone melhor, de conseguir isolar um pouco ali o seu ambiente, nossa, já ajuda demais. E aí uma outra coisa ainda sobre podcasts é que muita gente acha que isso é um hobby, que você faz ali por diversão e você trabalha com isso, você vive disso, como você até conta em alguns episódios dos podcasts. Queria saber de você como que você chegou até esse ponto, de onde você veio e por que você resolveu se jogar nesse universo de podcasts. Olha, eu venho da área da moda. Eu sou uma pessoa que trabalhou muitos anos na área da moda. Eu sou psicóloga, né? Antes de entrar na área da moda, eu me formei, mas nunca tive oportunidade de trabalhar na área justamente porque eu não tinha nenhuma estrutura financeira para deixar o que eu fazia e começar como psicóloga ganhando muito pouco, assim, não tinha que pagar a conta. Então, aí eu fui para a moda e depois da moda, Priscila Armani, que já é uma podcaster, né, muito antiga na área, está desde o começo, falou, Déia, você conta histórias no Twitter e você precisa transformar isso num podcast. E aí eu não sabia nem o que era um podcast. E aí eu fui para o Telegram para contar histórias no Telegram, porque eu não tinha entendido ainda a dinâmica do podcast. E um pouquinho antes da pandemia, eu falei, Pri, agora eu quero, vamos fazer logo esse podcast. E aí veio a pandemia. E aí eu comecei a contar histórias em casa. Eu tinha marcado para ir no estúdio gravar, e aí fechou tudo. E a gente começou em casa. Na caixa de papelão. E aí, para fechar, uma curiosidade que eu tenho, eu ouvi o primeiro episódio do podcast e reparei que no final você muda um pouco as vozes das pessoas que comentam. Queria saber por que vocês resolveram usar esse artifício. Porque eu queria trazer no final, diferente do que a gente tem no podcast, na Inviabilize, que são 2 pessoas, 2 ouvintes, eu queria trazer a pessoa que mandou a história e queria trazer um desabafo de um trabalhador aleatório brasileiro. E eu acho que para a pessoa ficar confortável, para ela desabafar, a gente tem que preservar a identidade dela. Então, aí, eu pedi que meu editor, o Léo Mogli, ele distorcesse as vozes. Então, aí a pessoa pode falar mais à vontade, né? Pode reclamar de um colega, de um chefe, sem ninguém saber. Então, a ideia é essa, que a pessoa possa desabafar e que a gente mantenha aí o anonimato, né? As histórias também continuam da mesma forma, com os nomes, locais trocados, tal, para a gente já não ter, né, nenhum risco assim de revelar a identidade. E quem quiser mandar histórias para você, pode mandar essas histórias para onde? Nãoinviabilize@gmail.com, meu e-mail. Perfeito, Déia, muito obrigada. Foi um super prazer conversar com você. Eu adoro o seu trabalho. Eu que agradeço. Amei, obrigada. Bom, a gente fica por aqui. Mas se você quiser acompanhar mais notícias e conferir a matéria completa desse papo com a Déia, é só correr lá no portal Metrópolis. E lembra também de seguir o @metrópolisfan, @metrópolisfun lá no Instagram, que por lá a gente passa o dia todo contando o que acontece no mundo das celebridades e do entretenimento. Até a próxima!